E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje vai ter uma parada bem interessante que hoje eu vou fazer, no caso, um top 5 melhores atacantes do elemento Trevas. E bem, como a gente sabe, não tem tanto atacante desse estilo, então hoje o top vai ser bem previsível, podemos dizer, mas eu garanto que o resultado vai ser bem interessante para o que vocês imaginam. Eu preferi fazer algumas menções honrosas para poder fechar um top 7, então eu acabei pensando em colocar em sétimo lugar, no caso, o Yukoku Kiroyuki, que no caso é o nosso camisa 9 do Occult, ou Colégio Sobrenatural. E basicamente de técnicas sombrias que ele aprende em todo Nazuma Eleven, ele aprende apenas o Pandan Shot, o Maboroshi Shot e o Dimensional Cut, que são técnicas assim bem sombrias. Só que em quesito ofensivo e quesito técnica de ataque dele, ele é bem fraco, então eu acabo deixando ele aqui. Em sexto lugar, eu acabo querendo colocar, no caso, a Yurika Beor, que no caso é a capitã e camisa 10 do time Shadow of Orion, que tem, no final do Nazuma Eleven Orion mesmo. E o problema principal dela é que eu sei que ela é muito forte. Porém, ela não tem nenhum jogo assim que eu tenha acesso. Ela tem basicamente apenas no Inazuma Eleven SD. Eu nunca joguei esse jogo, então nem posso falar muito. Então ela fica como nosso sexto lugar. E agora vamos pro pódio de verdade. Abrindo nosso top, nós temos no caso o Desuta. O Dash apareceu pela primeira vez no Inazuma Eleven 3, Spark e Bomber, depois foi continuando todos os jogos que tem até hoje. E bem, no primeiro jogo ele tinha técnicas como Dark Metal, Shadow Ray. No Inazuma Eleven Go ele aprendeu técnicas como Death Sword, Vanishing Cut, Black Ash, Zero Magnum e foi mantendo técnicas desse tipo. Porém, o Dash ele não é tão forte como as pessoas que vêm a seguir, porque ele costuma ter técnicas muitas vezes solo, e técnicas como Zero Magnum e Shadow Ray pra mim eu considero apenas como meio técnicas, porque elas costumam juntar outro fundamento que costuma ser a luz normalmente. Então por isso ele acaba perdendo assim certos pontos pra mim que botariam ele como o melhor atacante de trevas. Então em nosso quarto lugar a gente tem o Shadow, que aparece desde o primeiro jogo. E sim, se você não sabia, o Shadow tá desde o primeiro jogo. Ele que é atacante da Raymond e também dos Imperadores da Escuridão. O Shadow desde o primeiro jogo tinha algumas técnicas sombrias, como Doppelganger, Kagenui, Dark Tornado, Dead Zone. No segundo jogo, infelizmente, ele não aprendeu nada de novo, mas continuou mantendo a Dead Zone na forma de Imperador da Escuridão. E a partir do terceiro, ele conseguiu evoluir um pouquinho o que ele tinha, aprendendo Dark Phoenix, que é uma técnica muito boa. Além disso, na versão Imperador da Escuridão dele, ele acaba aprendendo a Dead Zone 2. E no Galaxy, ele aprende o Last Dead Zone, que é uma das técnicas mais fortes que tem no jogo. Então sim, o Shadow ele é bem mais forte do que você imagina, e ele fica com o nosso quarto lugar. Em terceiro lugar a gente fica com o Shu. O Shu que apareceu pela primeira vez no Go, na versão Shadow. E bem, o Shu por si só, ele tem mais vantagens que as pessoas anteriores, porque ele tem Kenshin. Ele tem obviamente o Black Ash, o Vanishing Cut e o Zero Magnum, que são técnicas do elemento Trevas. Mas acima de tudo ele tem uma Kenshin. E a Kenshin dele, que é o Ankokushin Dark Exodus, é uma Kenshin muito forte. Ainda mais se você considerar que a partir do 2 ele tem armadura também, o que aumenta muito mais a força das técnicas que ele tinha antes. Então quero colocar o Shu como nosso terceiro lugar. O segundo lugar varia um pouco de opinião de pessoa em pessoa, mas o segundo lugar pra mim é o Tsurugi Yushi, o irmão do Tsurugi Kyosuke. E bem, ele não tem tantas técnicas assim, de sombras assim, mas ele ganha muitos pontos, no caso por quesito Mix e Max e também por quesito Kenshin. Ele que tem a Kenshin, no caso, Masenshin Pedragon. E as técnicas dele, basicamente, dependendo do que for com Mix e Max, ele tem todas as técnicas do Tsurugi Yushi. Então, bom, se você considerar que ele tem, por exemplo, técnicas sombrias que ele já tem normalmente, ele tem a Torcendia Roll, ele tem o Greto Blaster, mas se você considerar a Kenshin com o Tsurugi, ele vai ter todas as técnicas do Tsurugi, tipo Death Sword, Death Drop, Devil Burst, por aí vai. Dependendo da versão, então ele vai ter até Psychic Sword, por exemplo. Mas pra mim o que pesa mesmo é a Masenshin Pedragon, que é realmente muito forte. Ah, e aqui vai uma curiosidade, eu não sei se vocês já perceberam isso alguma vez na vida, mas a Masenshin Pedragon, vocês podem reparar que ela é muito parecida com Seikishi Arto, que é a fusão da Kenshin do Hakuryu e do Shu. Vocês podem ver que ela só muda que ela é preta. Eu nunca tinha reparado isso, eu reparei assim bem recentemente, eu queria muito compartilhar isso. E em primeiro lugar nós temos o Tsurugi Kyosuke. E bem, o Tsurugi que aparece desde o primeiro jogo do Go e tá aí até hoje. Ele que é considerado pra muitos o melhor atacante de trevas de todos, porque ele tem muitas técnicas e praticamente todas são de elemento trevas, só algumas que ele tem, feat alguém, etc. Ele tem Death Ward, Death Drop, Devil Burst, Biscuit Sword, Garret Blastar e por aí vai. Ele tem muita técnica de trevas. Eu acho que ele é o que mais tem, assim, no quesito. É claro que ele tem umas técnicas também que não são de trevas, como Fraturando DD, Kikishimonji, a Terra Infinita. Essas técnicas por si só dariam um boost pra ele nesse julgamento.
Só que a gente tá falando como atacante de trevas. E como ele já tem praticamente 5 técnicas de trevas, eu acho que o cara merece estar em primeiro lugar. É claro que eu nem tive que citar quem chega, que é o Kensei Lancelot, mas de brinde a soul que ele tem a soul de lobo. Ou seja, o Tsurugi, se você quer um atacante assim de trevas, ele com certeza é o melhor de todos, cara. Ele pode assim não ser o mais forte em quesitos pontos de ataque, etc, porque isso aí é muito relativo de como você treina seu jogador, mas sim, ele é muito forte, pessoal. Então esse foi o vídeo. Se vocês querem vídeos de atacantes de fogo, de gelo, de terra e por aí vai. Muito obrigado por ver o vídeo, gente. Tamo junto sempre, valeu e tchau.